Amém. Capítulo 12, então, a gente começou, nós já fizemos a leitura, né, domingo passado, então nesse capítulo aqui, dos versículos 1 ao 10, Paulo vai continuar, né, a se defender desses ataques que a gente já vem estudando, a gente já vem percebendo, que é um ataque não ao ensino, né? De novo, só para a gente relembrar, não é um ataque ao que ele está ensinando, é um ataque ao caráter, à pessoa de Paulo. Então, no bloco anterior que a gente viu, que é do 30 ao 33, Paulo colocou uma lista, né, um ápice das suas dificuldades, o motivo pelo qual ele estava sofrendo, né? E não no sentido de ser uma pessoa que eles tivessem dó ou tivessem pena, mas que aquilo ali era expressão de orgulho para ele, né? Diferentemente do que a gente pensa hoje. Então, o orgulho da fraqueza dele. Ilustrada aí pela fuga de Damasco, que a gente já viu também. Então, o apóstolo aqui propõe que orgulhar-se da fraqueza é o antídoto para o tipo de vanglória que eles estavam tendo. Então, quando eu tenho orgulho dessa fraqueza, tem esse antídoto. É como não usar o mesmo veneno para virar antídoto, né? Que no caso das cobras, né? Usa-se o próprio veneno da cobra para virar o soro, para virar remédio de cura, mas aqui é o contrário. Ele usa o que eles não admitem, o que eles consideram como detestáveis, para ser o antídoto de cura para aquele povo, né? E aí Paulo fala do constrangimento dele também, que ele foi obrigado a imitar, porque a gente percebe pelo texto de Paulo que ele não gostaria de fazer isso, mas ele o faz justamente para contrapor o que ele está recebendo como ataque. Então Paulo mantém o compromisso aqui de orgulhar-se na fraqueza, e agora ele fornece esse exemplo, né? Uma enfermidade dolorosa que resulta no extraordinário arrebatamento. Amém? Que é o terceiro céu, a gente vai falar já. Então há uma ligação irônica. Pode sentar aqui, irmãos, fique em paz. Ninguém percebeu que vocês chegaram, pode ficar em paz. Ninguém viu. Então há uma ligação irônica aqui da parte de Paulo, dos versículos 30 ao 33, e desse bloco que vai do 1 ao 10. Articulada, como o teólogo Harris fala, ele abre um parênteses aqui, ele diz assim, primeiro, uma descida constrangedora para escapar das mãos dos homens, que foi o que a gente viu no primeiro bloco, lá do 30 ao 33. E depois, uma ascensão emocionante até a presença de Deus, que é a ida do terceiro céu, que a gente vai falar já. Então essa seção aqui reforça a credibilidade de Paulo diante dos coríntios, especialmente daqueles que foram enganados pelos intrusos, ao relatar essa experiência mística, né, no sentido divina, que Paulo teve. E a gente vai discutir bem isso aí hoje. Aqui o mais importante é o fato de que ele servia de crítica aos oponentes de Paulo. O sistema de valores dele era apenas o que os olhos humanos conseguiam ver. E quando Paulo retrata esses dois opostos, o sofrimento e depois a saída ao terceiro céu, ele está trazendo para aquele povo um exemplo que eles não condiziam com o que eles achavam, sabe? Tipo, eu só consigo acreditar naquilo que eu vejo, e aquilo que eu não vejo eu não acredito. Entende? O Colin Kruse, ele diz assim, que a ostentação de Paulo sai agora daquelas tribulações que ele havia dito, dos versículos anteriores, para as visões e revelações que ele teve. Por intermédio dessa revelação, Paulo aprendeu a simultaneidade entre a fraqueza e o poder. Não necessariamente a gente precisa ser fraco para ter poder, tá? É um exemplo que Paulo usa aqui, e talvez algumas pessoas atrelam isso, que eu preciso ser
pobre, eu preciso sofrer para conseguir ser usado por Deus. Não é nada disso. Nós não somos franciscanos que vivem e devotam a sua vida aquém das riquezas, né, do mundo, andam até descalços, sem roupas e tal, com aquela roupa por cima, né, que eu não sei como é que chama aquilo lá. E aí eles tiram isso para dizer, não, eu tenho mais intimidade com Deus. E não é bem isso. Falando da roupa, acho que é uma batina, né? Tipo isso, aqui não é. Eu creio aí que essa fraqueza, ela não era porque Paulo buscava essa fraqueza. Eu acho que era uma consequência da vida espiritual nas situações que Deus colocava eles, né? Tipo, Deus mandava Paulo ir lá para Damasco. E lá acontecia várias coisas, e numa prisão, numa situação assim, eles caíam em fraqueza, entre aspas, né? E ali eles se fortaleciam. Não que ele buscava, não, eu vou buscar uma fraqueza, eu vou buscar ser pobrezinho, eu vou buscar ser açoitado para que eu seja forte. Não era uma busca, era uma consequência. Né? Na verdade, não seria até nenhuma consequência de uma vida espiritual mais íntima. Porque entenda o seguinte, quando Paulo afronta com a verdade de Cristo aquele sistema religioso, aí o sistema religioso ele tem uma reação àquilo. Claro, eu entendo o que você disse. É óbvio que tem o lado espiritual aí, porque Jesus apareceu, tudo está na vida de cada um de nós. Mas se hoje uma pessoa simples ouve uma verdade e ela confronta um sistema religioso, vamos falar das seitas por aí, né? Que a gente conhece várias. Quando alguém começa a entender a Bíblia e o Espírito Santo fala àquela pessoa e fala assim, ó, aquilo lá que você está frequentando está errado. E aí a pessoa se levanta, o que acontece com o sistema religioso? Ele vai para cima dele. Tem o lado espiritual? Tem, eu entendi. Mas é mais uma reação do sistema religioso firmado, que as pessoas ali que coordenam aquilo não querem deixar-se entender, do que realmente espiritual. Óbvio que aí tem a mão de Satanás por trás, né? Óbvio. Mas aí no sentido de que há mais o entendimento da pessoa, sim. Porque aqui do que a gente está estudando, com certeza os falsos apóstolos lá eram sustentados pelaquela igreja. E quando Paulo se levanta dizendo que o que ele prega é de graça, você não precisa, né, em tese, pagar para aquilo, quebra os caras. Aí o que o cara fala? Não, opa, peraí, minha fonte de renda está acabando. É igual a história da pessoa que profetizava lá. A cigana, exatamente. Quando eles viram que o espírito não estava mais naquela pessoa, o que aconteceu? Opa, acabou, parou. E aí a gente não sabe, né? Em que momento Satanás deixa a pessoa, sabe? Não, ó, daqui para lá agora você já é meu. Tudo que você fizer daqui para lá, eu sei que você já é meu. Então, as suas atitudes, enquanto você não se libertar das minhas garras, tudo que você falar está condizendo com o que Satanás está falando. Quando esses caras se deparam com aquilo, o espírito da mulher não está mais nela e não tem profetização mais, se é que existe esse verbo, mas não tem mais isso, aí ele levantou, opa, peraí, a minha fonte de renda acabou. E aí não está tão cego que não consegue enxergar a verdade, entendeu? É bem por aí mesmo. Amém? Vamos lá, o Simon, o Kissmaker diz assim, ó, que a visão tinha o objetivo de encorajar Paulo em sua obra pelo Senhor, durante a qual enfrentaria aflições, maus tratos físicos. Aqui o Simon está falando sobre essa visão do terceiro céu que Paulo teve, né? Em outras palavras, o que estamos observando aqui é que Paulo está falando então de si mesmo, tá? Vamos para o versículo 1. Versículo 1. Antes da gente explanar cada versículo, farei uma pergunta para a vossa congregação. Farei uma pergunta para vocês. Em algum momento de todos os tempos que a gente tem estudado a palavra, Deus tem falado com você? Então eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu vou pedir um favor para você, tá?
Quem tiver aí o celular e tiver com internet, vai aí agora no Instagram, vai lá no meu perfil, tem um aviãozinho lá na live, manda para alguém que não seja crente, e fala assim, ó, olha o absurdo que ele está falando. Duvido se a pessoa não entra aqui e não descobre uma verdade. Manda lá, entra lá. Enquanto isso a gente vai abrindo aí nos versículo 1, que a gente vai ler. Não seja crente? Isso, que não seja crente, irmão. Vamos trazer os... Eu estou acostumado já a lidar com hater. Essa semana tem um... Eu falo para eles, ó, não põe foto das minhas filhas no meu perfil, por conta dos haters que aparecem. É impressionante. Calma, irmã. A planta começa primeiro sendo enterrada, depois ela germina, brota e dá frutos. Uma aulinha por irmão aí. Hã? Ah, são desconectados. É eu, irmão. Olha! Manda para aquele colega de trabalho atribulado. Você colocar aí, aparece isso. Tem a fotinho. Eu preciso atualizar minha foto de barba agora. Isso. Manda para aquele cara que está te devendo. Manda para aquele cara que está te devendo, Guido. Amém? Vamos, enquanto o irmão está mandando aí, vamos fazer a leitura do versículo 1. Irmã Bruna, você pode ler para nós, por favor? Versículo 1, capítulo 12. É necessário que eu continue a glorificar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Amém. Tem algumas versões, na minha Bíblia diz assim, ó, vários manuscritos dizem, aí onde está a palavra isso, embora não me veja vantajoso gloriar-me, que é o trecho que ele reescreve aí, tá? Então, gloriar-se dessa maneira é contrário ao caráter de Paulo, mas ele sente obrigado a tratar de mais uma questão, as experiências e revelações. Perceba que Paulo usou no capítulo 11, que a gente viu, o sofrimento para tentar rebater, né, o que eles estavam acontecendo. Agora Paulo vai para a linha mais espiritual, as experiências e revelações. Vamos avançar e a gente vai tratar mais disso. É possível então que essa necessidade se deva ao fato dos oponentes de Paulo se gloriarem das próprias experiências estáticas ou exáticas que denigrem a imagem de Paulo por sua comparação que eles faziam entre eles. Então, no parecer do apóstolo, caráter é mais importante do que experiências espirituais, porque até aqui, do que a gente viu da carta, Paulo não tratou das experiências espirituais, até esse ponto da carta. E aí o que dá essa visão é que Paulo até então tratou do caráter. Ele falou de pecado da igreja, ele falou de pecado, a gente já vai falar de mais alguns aqui. Ele falou de várias coisas e aqui aparece a experiência espiritual que ele relata, tá? A experiência que ele teve. Então, no parecer do apóstolo, o caráter é mais importante do que essas experiências, conforme ele explicou lá em 1 Coríntios 13, 1 e 2. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. Primeira Coríntios 13, 1 e 2. Quem pode ler, por favor? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um simples pessoa ou como um prato de tinta. Ainda
todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, o texto que a gente já conhece, que até virou música, trecho de música, o que Paulo diz lá é justamente isso. Não importa a experiência mirabolante, não importa eu ver isso aqui. Se eu não tiver o básico, que é o amor, que é o caráter que Paulo está trazendo aqui, cara, de nada adianta, de nada adianta. Amém? Então, a carta aos Colossenses, Paulo zomba abertamente da pessoa que conta abertamente essas supostas visões. Vamos lá para Colossenses, deixa eu ver se eu marquei certo, que Colossenses 2:17. Colossenses capítulo 2, versículo 17 e 18. Aí, essa aí mesmo. Quem pode ler, por favor? Essas coisas são sombras do que haveria de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, contar as visões para Paulo aqui é ele não, de novo, igual às questões de sofrimento, ele não gostaria de estar fazendo, mas ele faz, né? Justamente para rebater aquilo lá. Então, há uma relutância extrema com o que Paulo comenta, né? Essa loucura condena o caráter daqueles que participam dessas práticas de orgulho, de ser uma pessoa muito orgulhosa, né? É fato que Paulo teve várias visões e revelações do Senhor. A primeira delas, no caminho de Damasco, a gente conhece, que está lá em Atos 9:3. Abre aí Atos capítulo 9, versículo 3, e depois alguém abre em Atos 22:6. A gente vai passar bastante textos aí por Atos, então já deixa mais no jeito aí, tá? Atos capítulo 9, versículo 3. Versículo 3. Fabiana, você pode ler, por favor? Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Amém. Capítulo 22:6. Quem achou? Por volta do meio-dia, ele aproximava de Damasco, quando de repente uma luz vinda do céu brilhou ao redor. Amém. Então, esse foi uma das visões que Paulo teve, né? Desse encontro, né? Paulo ainda teve outras visões, como em Jerusalém. Ainda no capítulo 22, versículos 17 e 18. Quando eu voltei a Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Amém. Agora, em Trode também Paulo teve uma visão, capítulo 16, versículos 8 a 10. Versículos de 8 a 10. Amém? Alguém achou? 16, 8 a 10. Isso. E tendo passado por Lídia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão de Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciar o Evangelho. Amém. Então, em Trode ele teve. Agora, vamos ver a visão que ele teve em Corinto.
capítulo 18 de Atos, de 9 a 11. 18 de Atos, 9 a 11. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Amém. E por último aí tem mais um texto que é também de Jerusalém, que a gente já leu, né? Que se repete também no capítulo 23, 11. E tem a viagem para a Itália, capítulo 27, versículos 21 ao 24. Que é o momento em que eles estão no barco, né, em alto mar. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creia em Deus que acontecerá do modo como prediz. E devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém. Então percebe que as visões que Paulo teve, às vezes, eu ontem estava pensando nesses textos que a gente leu aqui, e às vezes a gente esquece que Paulo teve essas visões, né? E isso é importante que a Ana Paula leu, esse último, nos remete a pensar o seguinte: há tribulações que a gente vai passar, e às vezes a gente esquece que Deus falou com a gente. Há um objetivo aqui. E claro que seria muito mais prático para nós ouvir isso, né, do anjo do Senhor, falar assim, ó, fica muito mais fácil, né? Mas só que a gente às vezes não tem essa, mas Deus fala conosco e a gente não pode esquecer disso. Então, há quem argumente que o plural aqui do texto de 2 Coríntios que a gente leu sobre as visões e revelações mostra que talvez fosse uma intenção de Paulo de relatar diversas experiências, mas ele reconsiderou a ideia depois de relatar esse acontecimento particularmente importante que a gente vai falar. Então, as outras possibilidades que visões e revelações apenas indiquem uma classe de categoria de experiências de Paulo, como se fosse algo à parte, né? Fora essas que a gente viu. Então, embora tecnicamente seja possível fazer distinção entre as palavras visão e revelação, que visão no grego é optasia e revelação é apocalipse, que é o apocalipse mesmo, parece preferível considerar a expressão de uma figura de linguagem em dois termos usados para essa expressão em uma só ideia, ou seja, uma experiência mesmo que Paulo teve, tá? Calvino, ele comenta assim, Paulo está no auge dessa narrativa, quando ele está se defendendo. Apesar de a gente ter mudado de capítulo, mas a temática ainda é a mesma. É a defesa para aquilo que eles estavam levantando. E Paulo decide dar uma pausa aqui, né? Mas por que, o Calvino pergunta? Para explicar o corretivo direto na audácia dos seus rivais. Eles só tinham experiências poucas, supostamente espirituais, e Paulo está levantando uma experiência realmente espiritual do Deus Todo-Poderoso. Então ele deixa claro que entrar nessa disputa de egos é algo que ele faz por pura necessidade, e não por algo que ele costumava fazer. Porque senão, como a gente viu nos textos aqui, Paulo podia ter relatado todas essas visões, e não somente a do terceiro céu que ele viu.
Tá? Então é até vergonhoso ver esses homens correndo de um lado para o outro, buscando e implorando essas cartas e recomendações e dizendo serem os apóstolos de Cristo, e na verdade não era. O apóstolo usa a própria vida como lição prática. Quanto maior o talento ou a graça que você recebe, menor deve ser o seu foco em si mesmo. Então Paulo não tinha o foco em si mesmo. Paulo tinha o dom, tinha as ferramentas que Deus deu, mas nunca ele trouxe para si. Ele sempre exaltava Cristo. Então o Calvino continua aqui: a glória pessoal é uma armadilha perigosa. Quem começa a admirar demais as próprias virtudes acaba entrando num labirinto mental, achando que tudo é para ele. E aí a gente vê que pessoas têm esse... Não estou falando da autoconfiança, tá? É diferente disso aqui que a gente está falando. É quando a pessoa chama a responsabilidade para si e esquece de Cristo. E a gente tem muitos por aí que acham que a igreja está lotada só porque ele está lá. E não é porque ele está lá. Às vezes não é nem porque a família da pessoa está lá. Às vezes a igreja está lotada só porque parece um shopping. Que é gostoso de ir, você senta, assiste o culto e vai embora. Não é discipulado, não é disciplinado, não é orientado, não é nada. É a missa evangélica, né, que a gente costuma falar. Então há pessoas que chamam para si, porque se acham doutores da palavra, e chamam para si a responsabilidade e esquecem do que Cristo fez na cruz. As bênçãos de Deus servem para dois propósitos claros. Primeiro, gratidão, reconhecer a fonte de tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendo é por meio de Cristo, não é por meio de mim. Eu posso ter e tenho a minha parcela, porque se eu não me mover do ponto A para o ponto B, eu não chego nunca no ponto B. Eu preciso caminhar. Tem uma frase que diz assim, eu não sei direito a frase, mas diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus e faça como se tudo dependesse de você, porque na verdade não é nenhum nem outro. Você precisa ter a sua parcela. A gente estava falando, acho que na célula, né, das pessoas que se acham autossuficientes e tal, e me veio a imagem de quando a gente está caído lá e achando que Deus não faz nada, né, cadê Deus e tal, Jesus estendendo a mão furada, cheia de sangue, e falou assim: o que mais você quer que eu faça? Então levanta daí, levanta, porque eu entendo, tudo tem o seu lado espiritual, mas a gente precisa entender o que Cristo fez também. Que na verdade, eu posso estar errado no meu entendimento, mas eu entendo que Cristo já não deve nada para a gente mais. É o contrário. Então, usar a graça, isso é a gratidão. O segundo é o aprimoramento, usar o dom com excelência. Você é bom naquilo? Quem toca e canta sabe. Você precisa continuar treinando para ser excelente naquilo que você faz, não para orgulho próprio, mas para exaltar Cristo, sempre para exaltar Cristo. Ele continua aqui, Paulo diz: não vou ficar rastejando, é como se Paulo dissesse, né? Não vou ficar rastejando no chão, sinto que preciso subir ao topo da montanha, mas tenho medo de que a altura desses dons me faça esquecer da minha própria realidade. E aí vai entrar também a temática do espinho na carne, que Paulo vai citar aqui. Então a lógica aqui é implacável. Se Paulo tivesse se entregado à vaidade dele, ele teria despencado da posição espiritual que ele tinha. Exato, teria se perdido. Então, há um entendimento aqui. Paulo podia ter se exaltado, além desse testemunho, das visões e revelações que ele fala, ele podia puxar o texto lá, a gaveta com os testemunhos dele de visões, e falar assim: está aqui, tudo que eu revelei. Eu falei lá no barco, aconteceu, a gente não morreu. Eu falei lá em tal lugar, aconteceu, a gente foi. Então, Paulo podia ter, mas ele não fez. Afinal, diante de Deus, a humildade é o único paraquedas que sustenta a verdadeira grandeza. É sempre manter humilde. Por isso que a gente começa a entender por que Deus permitiu o espinho na carne de Paulo. Por que Deus permite algumas coisas na nossa vida? Justamente para te manter onde você está.
Porque se Deus te der tudo que você quer, você nem no domingo de manhã vem mais. Eu sei que é um sacrifício, né? É mais fácil falar no domingo à noite, né, pastor? No domingo à noite está todo mundo acordado, já não tem nada que fazer mesmo, né? Já não tem graça assistir Fantástico mais, faz tempo, então a gente vem para a igreja. Então, tudo que a gente fizer precisa ser para lembrar que Cristo é em nós. Diga lá, irmã. A nossa capacidade humana, ela às vezes não leva a gente a lugar nenhum, né? A humildade é o mais importante, você falou. Aquele rapaz que fez a redação, acho que não sei se numa faculdade, escreveu várias palavras totalmente assim, rebuscadas, eruditas e tal. Chegou lá, a bancada não sentou. Porque ele se perdeu do tema, ele quis mostrar muita coisa. Exato. E não fez o básico. Exato. O básico bem feito agrada ao Senhor. Exato. Também, né? É. A humildade revelada agrada ao Senhor, né? Por mais sabedoria que nós tenhamos, Paulo era totalmente sábio. Ele escolheu se enfraquecer nisso, né? E reconhecer que tudo que ele tinha e fazia é por conta da graça de Deus derramada. Exato. Exato. E a gente tem muito isso em todas as áreas, né? No trabalho tem muita gente que quer mostrar que sabe, que quer mostrar que tem opinião e na verdade acaba se perdendo na redação da vida, né? Pulando de Paulo para Cristo, né? No último dia, o que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos. Aí falou, não, Senhor, você não pode fazer isso, o Senhor é o mestre. Falou, então, aí que eu quero mostrar para vocês. E pessoas se perdem. Primeiro, seja o último. Não tem um sinal maior de humildade como esse. Em um organograma administrativo de empresa, é assim, né? É que é diferente do triângulo da teoria de Maslow, que ele fala que a base da pirâmide é as necessidades básicas, né? O ser humano tem que ter necessidades básicas, depois ele começa a se preocupar com a segurança, depois com a educação e assim vai. Só que no triângulo, nessa pirâmide de Cristo, a pirâmide é invertida. Porque quem está no topo tem que estar embaixo. E as pessoas se perdem nisso, né? Então, aí Calvino pergunta, né? Qual é a diferença entre as visões e revelações? Calvino ainda nos dá um rápido discernimento espiritual aqui. Revelação é quando Deus fala diretamente ao coração ou na mente, seja por sonhos, oráculos, sem que nada precise ser visto. Ser visto no sentido humano, tá? Ser a visão clara, né? E visão é o espetáculo visual de Deus. Quantos aqui já tiveram visão de Deus? Eu já tive uma visão de Deus. Então a gente precisa buscar essas visões, irmãos. Deus fala no nosso coração, mas ter uma visão de Deus, pastor? É coisa maravilhosa. Você não consegue desenhar, não tem cor. Eu lembro de uma visão que eu tive. Cara, às vezes todo dia eu venho embora pelo Sete Vilha ali, e tem um topo bem alto que você, olhando para esquerda de quem está descendo, você vê o pôr do sol maravilhoso ali. É um pintar do céu ali que se você nunca viu, vá um dia. E esses dias eu estava pensando, cara, não tem como você explicar uma visão de Deus, porque eu não sei qual o pastor teve, mas a que eu tive tinha tonalidades de cor diferente. Não tinha a cor que a gente vê, sabe? Cara, é totalmente diferente. A gente precisa buscar isso. Então, aí ele finaliza aqui, né? Mas atenção, raramente existe uma visão sem revelação. O Senhor não mostra algo apenas por mostrar. Ele sempre deixa claro o significado do que está por trás daquilo que ele viu, que você viu, né? Amém, irmãos? Podemos seguir então, vamos voltar para o capítulo 12 de 2 Coríntios, vamos ler o versículo de 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que está longe, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, inefáveis, as quais não disse ao homem referido. Amém.
Ou 4 só? Amém. Que é permitido falar. Esse é o final aí do versículo, né? Amém. Eu acho que uma vez, né? Acho que você comentou comigo, né? Uma vez, indizível, né? Que a gente estava. O que é o indizível? É uma coisa que, né, pode ser dita. Mas Paulo entra aqui, então, nessa questão de relatar esse fato extraordinário. E ele fala, se você percebe aqui, em terceira pessoa. Ele não fala... Eu vi uma explicação uma vez e a pessoa falou que seria uma outra pessoa, um outro apóstolo, alguém que ele encontrou no caminho, mas a gente vai entender que possivelmente 99% de possibilidade de Paulo estar falando dele mesmo aqui, mas ele usa esse termo de terceira pessoa para não chamar essa atenção para ele. Ele chama a atenção para um alguém e ele não fala quem. Você levantou a mão? Não? Ainda, então, não fazia dessa experiência uma marca do seu testemunho. Não era essa experiência que era a marca de Paulo. Ele cita esse arrebatamento de forma quase que forçada e ainda assim diz que essa forma de gloriar-se não é conveniente a ele, que é o versículo 1, né, que a gente já leu. O Fritz Henninger, ele diz que fazia parte do estilo rabínico, por uma palavra impessoal, usar o homem, uma terceira pessoa, no lugar da primeira, quando o autor falava acerca de si mesmo. Então era comum os textos rabínicos, ou alguém que fosse dessa linhagem, fazer alguma explicação, não citando a ele, mas citando outra pessoa. Hoje é o contrário, né? Você percebe isso? Você vai contar um testemunho, alguma coisa que Deus falou com você, a pessoa, não, mas eu tive essa visão, como se colocasse acima daquilo que a pessoa está contando, né? Hoje, infelizmente, é assim. O D.A. Carson, ele diz assim, ó, que o texto não faz sentido se Paulo está se gloriando das revelações de outra pessoa em defesa própria aos oponentes. Então, não era comum da retórica usar um terceiro para se defender. Paulo usou ele mesmo, então já a gente começa a entender que era sobre ele que Paulo estava falando. Porque aqui no 5, pelo que ele fala aqui, acaba revelando. O Colin Cruz diz que quando Paulo afirma que não sabe se seu arrebatamento temporário ocorreu no corpo ou fora dele, deixa aberta a possibilidade de ambas as formas, ficando claro que assim que ele não aceitaria o postulado dessa gnosticitude, ou essa parte dos que estavam atacando, que o mundo material é inerente e mal. Paulo está usando aqui, então, essa forma, ambas as formas, visões e revelações, que a gente já entende que são diferentes, não são, entenda que não são termos que se completam no sentido, eu tenho uma visão e minha revelação. Visão e revelação são diferentes. E Paulo está explicando isso, né? O Colin Cruz está explicando isso. Ao mesmo tempo, ele não exclui a possibilidade de uma experiência espiritual fora do corpo. E é aqui, nesses textos, que muitos espíritas se baseiam para justificar que as pessoas precisam ter uma experiência fora do corpo. Você já deve ter ouvido. Ou visto em filmes, novelas, no passado era muito comum isso, de pessoas falarem assim, não, eu estava dormindo, eu me vi na cama, sabe, aquela visão, eu estava dormindo, a gente vê isso em testemunhos quando a pessoa está num coma, por exemplo, né? Mas antigamente tinha muito essa questão, e aí eles se baseiam muito nisso, ó, tá vendo? Até Paulo falou que tinha uma experiência fora do corpo. Então é sobre isso aqui que eles usam, tá? Vamos falar sobre o terceiro céu. A expressão terceiro céu deve ou pode significar o céu mais elevado, onde está a presença de Deus. O terceiro céu corresponde ao paraíso, o céu dos céus, onde Deus habita em glória. O terceiro céu é definido por Paulo como o paraíso, lugar de bem-aventurança eterna, dentro das próprias cortes celestes. A gente vai ver alguns textos. Esse aqui é só o começo da explicação. Vamos para Lucas 23, 43, e depois alguém abre lá Apocalipse. A gente vai abrir o capítulo 2, 7 e o 12, 4. Então Lucas, capítulo 23, versículo 43,
e depois Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E também o 12, 4. Amém? Lucas 23, 43, quem achou? Jesus me respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Apocalipse 2, 7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. 12, 4. Sua cauda lançou-se contigo um terceiro das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar a luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Amém. O David Esther diz que o terceiro céu não são as nuvens, isso que a gente vê. O céu onde estão as estrelas, que seria o segundo céu, né, depois da atmosfera, mas é o lugar onde Deus está, numa dimensão espiritual, tá? Na mesma linha de pensamento, há um teólogo também chamado John Albert Bengel, que escreve o seguinte: o primeiro céu é o das nuvens, o segundo das estrelas, e o terceiro espiritual. O Kistemaker comenta assim: assim, o primeiro céu se refere à atmosfera, o segundo ao espaço e o terceiro à morada de Deus. Calvino diz assim: arrebatado ao terceiro céu. Aqui Paulo não está fazendo distinção entre os diferentes céus como viam os filósofos, a ponto de designar cada planeta no seu próprio céu. Em contrapartida, o número 3 é usado à guisa de eminência, à guisa apenas de importância, no sentido de denotar o que é mais elevado e é mais completo. Mas ainda o termo céu, tomado intrinsecamente, denota aqui o glorioso e bendito reino de Deus, que está acima de todas as esferas. É o próprio firmamento, é toda a estrutura do mundo. Então aqui Paulo não está usando o terceiro céu, o terceiro céu é o paraíso, ele só está dando uma explanação. Sabe, numa corrida, quando tem o pódio, tem o primeiro, segundo, terceiro lugar, quem que é o que ganhou? O primeiro. Então Paulo está dando é como se ele estivesse usando essa figura de linguagem aqui. Eu fui ao terceiro céu. Rodrigo, mas se tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, seis, não sei, mas Paulo está usando aqui é só essa figura de linguagem para dizer, eu não estava no primeiro céu, no plano terreno. Eu não vi o segundo céu, que é o plano um pouco mais acima, que é o que a gente consegue enxergar, as estrelas. Não, eu fui ao terceiro céu, que é a morada de Deus, tá? Então é sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Sobre o paraíso, o William Barclay, ele diz que a palavra paraíso provém de um termo que significa o jardim amuralhado. Quando um rei persa desejava conferir uma honra especial a alguém, ele fazia acompanhando esse pelos jardins do reino, que era a parte mais íntima, não era a parte exposta do reino, era a parte mais íntima do reino, daquele castelo, né? Então, até bem pouco tempo atrás, eu não sei se vocês são dessa época, mas eu sou, que a gente às vezes recebia visita em casa, minha mãe, meu pai recebia visita em casa de alguém próximo da família, ou até mesmo um parente que nunca tinha vindo em casa. O que fazia? Ia apresentar a casa. Eu falava, aqui é o meu quarto, aqui é a sala, aqui é o banheiro, né? E a gente fazia isso, por quê? Trazia essa intimidade. Essa era o que o Barclay está explicando aqui, é a intimidade que a gente tinha antes de trazer a pessoa para o nosso íntimo. Era como se disséssemos, vem ver como eu vivo. Entende? É isso que está explicando aqui. Então Paulo teve a magnífica experiência de ser arrebatado ao jardim de Deus, onde o próprio Deus habita, concede honra em apresentar esse jardim, a sua casa, a parte mais íntima da morada de Deus. Cara, pensa numa coisa extraordinária você conhecer o jardim de Deus. Cara, deve ser maravilhoso, deve ser uma coisa espetacular.
Então Paulo conclui o relato dizendo assim: os falsos apóstolos estavam cheios de orgulho por causa das suas experiências espirituais, mas Paulo, de forma radicalmente diferente, ele não aplaude a si mesmo, mas ele se gloria para mostrar que aquelas experiências deles não eram nada comparado com o que Paulo tinha visto. Eles gloriam-se das visões, mas não de si mesmo. Gloria-se de suas fraquezas e de suas experiências arrebatadoras, mas não para si, para articular o que é a presença de Deus. Paulo não está construindo monumentos em seu nome, né? Não está recrutando fãs para si mesmo. Ele não busca a glória do seu próprio nome, mas a glória de Deus. Tudo isso que Paulo está dizendo aqui, das dificuldades que ele passou e dessa experiência, cara, não é nada para ele. Diga lá, irmã. Isso, a gente vai ver esse texto aí. Exato. Mas aí, por isso que fala, né, da graça de paz, né, porque Deus mostra o poder dele nas nossas. Exato. Exatamente. Exato. O Frank Carver, ele diz que Paulo tinha tão pouca intenção de explorar esse acontecimento das visões, que durante 14 anos guardou como um segredo, até que lhe fora arrancada a força. Perceba que o texto ele fala assim: eu conheci um homem que há 14 anos. Ou seja, há 14 anos ele tinha esse testemunho. Ele não saiu gritando. Ele não saiu na igreja de Corinto, eu tive uma revelação de Deus, e saiu fazendo rodopio. Não, ele guardou aquilo. Tem coisas que Deus vai falar com você que é para você. É para você saber que Deus está ali. E às vezes é uma certeza tão fundamentada que Deus fala assim, às vezes a gente olha assim: Deus, me dá uma resposta, me dá uma certeza. Deus te dá uma coisa e Ele fala assim: não, eu estou aqui, estou te vendo, calma, vai dar tudo certo no final. Então estamos diante de algo raríssimo, alguém que ostenta sem ser arrogante. Paulo não queria contar aquilo lá. Se não tivesse acontecido nada na igreja de Corinto, ou pelo menos metade das coisas, e esse povo não tivesse lá, os falsos apóstolos não tivessem lá, Paulo não teria dito isso, Paulo não teria contado. Se ele estava guardando 14, ele ia guardar mais 14, mais 20, mais 30, e talvez ia morrer com ele. E talvez tenha outras experiências que Paulo não falou, né? O uso que Paulo faz da terceira pessoa cria então uma distância entre o homem em Cristo, logo entre ele e o homem em Cristo, há uma distância aqui. Paulo não fala isso, né? Mas ele dá esse entender aqui. Logo, Paulo não está formalmente se gloriando de suas realizações, mas ele qualifica essa história cautelosamente narrada ao observar que a veracidade significa que ele não seria insensato se relatasse diretamente em primeira pessoa. Se ele estivesse falando que era ele que tivesse essa experiência, estaria tudo certo também. Estaria tudo bem. Mas Paulo não faz, porque ele tira o foco dele, né? A cautela de Paulo também é cabível diante de sua preocupação que ninguém pense mais algo além a seu respeito do que Cristo é a respeito dele. E hoje, infelizmente, é totalmente diferente. As pessoas contam as suas experiências para dizerem que são mais espirituais que as outras. Infelizmente é isso. Pessoas contam isso para outras pessoas, até mesmo em congregações, congressos, igrejas, para dizerem que são mais íntimas de Deus do que o irmão que está sentado. E não é. Cada um tem o seu grau de relacionamento. Depende de quem, como o pastor fala. De cada um de nós. De cada um de nós. Então Paulo entende que charlatães religiosos, como os intrusos que lá estavam, usavam essas
experiências grandiosas, né, entre aspas, como substituto de caráter, de seu apelo implícito, é para quem considera a sua vida e a conduta deles não são expressões infundadas de orgulho. Tem pessoas que usam a experiência para corroborar qualquer tipo de erro que aconteça. Por isso que, infelizmente, a gente via muito isso. Eu lembro, quando eu já era adolescente, nos anos 90, a gente ouvia muito falar de denúncias de abuso na Igreja Católica. Hoje virou ao contrário. Há muitas denúncias de abuso dentro da Igreja Evangélica. Porque os supostos espirituais estão usando essa credencial para corroborar. Não, eu tenho intimidade com Deus, então eu posso eleger quem eu quiser para cuidar. Ou eu mesmo posso fazer o que eu quiser, porque eu sou espiritual. Entende? Então, de fato, o que a gente viu lá no passado, alguns pontos a gente vê que acontece novamente, justamente para tampar, né, usar isso de cortina de fumaça. Sendo que para uma igreja evangélica, né, é bem mais fácil de você montar, vamos usar esse termo assim. Numa igreja católica tem que ter aprovação lá da congregação, isso aqui. Numa igreja evangélica, um charlatão qualquer vai lá, aluga um pouco, fala que é pastor, tá cheio isso daí, você vê? Sim. Portinha aberta e fala que é pastor, e distribui uns panfletos lá, começa lá uma pregação baseada na Bíblia, mas com fins totalmente voltados para ele mesmo, seja lá no seu prazer de carne, para ganhar dinheiro, para fazer seja lá o que for. É bem mais fácil. Exatamente. Virou um comércio, né? A verdade é essa, virou um comércio. Isso, exatamente. Então, tudo isso que a gente leu aqui, que a gente falou aqui, que ele fala, está no texto que segue, né? Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser... Na verdade eu pulei, tá, irmãos? Era para eu ter citado esses versículos 5 e 6 aqui, tá? Quando que eu acabei lendo aqui na sequência e acabei pulando, tá? Mas os 5 e 6 que a gente tratou aqui também, quando ele fala assim, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, Paulo está chamando essa atenção. Não faço isso, não é para vocês olharem para mim. É para vocês olharem através de mim. Quem está fazendo através de mim? E hoje a gente sabe que é totalmente contrário. A pessoa fala assim, não, eu estou fazendo. É eu que estou fazendo, não é Cristo, é eu. E aí, esse é o ponto errado, né? Amém? Vamos para o versículo 7. Evandro, por favor, nos dê a graça da sua voz. Para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro e Satanás, para que lhe tofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Amém. E aí é um texto que a gente vai tratar, esse capítulo aqui até o final da carta a gente talvez discuta bastante, mas para honra e glória do Senhor. Uma vez então que essas revelações supostamente extraordinárias poderiam gerar arrogância ou sensação de superioridade, Deus, o agente implícito dessa frase aqui, do verbo foi-me dado, quem deu? Deus. Então, Deus permitiu esse espinho na carne e em sua graça proveu um antídoto. Um antídoto para quê? Para que essa arrogância ou sensação de superioridade não sobreponha ao que Deus está fazendo. Por isso que Deus permite o espinho na carne. Por isso que Deus permite algumas coisas na nossa vida, para que a gente não seja arrogante. Ou não permite. Porque daí você vai não estar mais na igreja. E já é tão difícil para as pessoas estarem na igreja. É complicado, né? Então não faltam especulações a respeito dessa aflição. A gente vai tratar aqui desses textos, né? Desse entendimento. O que seria esse espinho na carne de Paulo? Para aqueles que pensam que chegaremos a uma conclusão hoje,
sinto lhe informar, não chegaremos, tá? Não trabalhamos com certezas aqui, não é do nosso feitio. Há muitas ideias então, mas nenhuma resposta conclusiva, nenhuma. A palavra grega skolops, que é o espinho traduzido aqui, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, essa palavra só aparece aqui. Trata-se de qualquer objeto pontiagudo. Era a palavra usada para as estacas de madeira, as lascas de madeira e a ponta do anzol, o espinho na carne, a palavra espinho, né? O que era então um espinho na carne? Aí há duas vertentes de pensamentos aqui, tá? A gente vai tratar da visão que quem acha que é espiritual e da visão que quem acha que é física. Eu trouxe um texto aqui do Calvino. Tinha outros dois teólogos lá, mas eu só encontrei versão em inglês e como a tradução estava meio esquisita, eu preferi não trazer, tá? O Calvino comenta assim sobre a visão espiritual, né? Por que Paulo parou de falar de suas visões gloriosas? Pergunta ele. Aqui está o segundo motivo. Aqui está o motivo. Deus querendo cortar pela raiz qualquer tendência à soberba. Manteve sob o controle usando uma vara. Paulo chama isso de espinho ou ferrão. Uma metáfora tirada do campo como um objeto usado para dominar ou domar bois. O que era esse espinho, afinal? Aí Calvino comenta, esqueça as teorias absurdas que Paulo lutava contra desejos sexuais. Isso não faz o menor sentido. Alguns acham que eram dores de cabeça crônicas, outros, como Crisóstomo, acham que eram inimigos, como Alexandre e Himeneu, que o perseguiam por ordem do diabo. Para mim, Calvino falando, espinho representa um conjunto de todas as aprovações, ou melhor, de todas as provações que tormentavam Paulo. Quando ele fala em carne, não se refere apenas ao corpo físico, mas àquela parte da nossa alma que ainda não foi totalmente transformada. É como se dissesse, recebi um espinho para ferir o meu ego, porque ainda não sou tão espiritual a ponto de estar imune a todas as tentações. Essa é a visão de Calvino, tá? Uma visão, você percebe que é uma visão mais generalista, uma visão mais espiritualista, né? O Lutero entende físico. Para Lutero seriam perseguições e oposições. Lutero pensava que o espinho na carne eram muitas variadas perseguições sofridas tanto por mãos de judeus quanto por mãos de gentios. Era essa a forma de Lutero pensar. Ele achava que eram essas perseguições, esse espinho na carne. A lista, ainda na parte física, né, a lista abrange desde a epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataques de febre amarela, até uma suposta ou uma possível deficiência visual que Paulo tinha em decorrência da sua conversão. Vou abrir um parênteses aqui. Pode ser isso também, porque a gente não tem certeza. Como eu disse, a gente não trabalha com certeza, né? Mas eu fico pensando, será que Paulo não foi totalmente curado? Ou será que talvez o espinho na carne fosse essa deficiência de visão? Porque quando Barnabé, se não me falha a memória, vai lá orar por ele, que ele está na casa, as escamas caem. Então eu entendo daquele texto um milagre completo. Mas daí talvez ficaria uma deficiência, não sabemos. Mas é uma possibilidade. Já ouvi, assim, e não é descartável, embora isso vá fazer diferença para nós, né? Era algo que refreava ele, né? Sim. Você só vai andar até 80 km. Isso, Então, assim, mas que poderia ser também um pecado, inclusive por fraqueza sexual, que ele lutaria pro resto da vida por aquilo. Também. Calma, entendeu? Eu me sinto, puxa, como eu gostaria de liberdade. E a gente sabe,
tem pecados que quando a gente vem para Cristo, meu irmão, se você vive na carne, o resto da vida você vai ter que vigiar redobradamente aquela fraqueza sexual. Eu falo da fraqueza sexual, mas poderia ser isso tanto pode ser do lado do sexualismo, como pode ser também um rapsaia, como pode ser uma leptomania. Exato, algo assim, uma fraqueza, entendeu? Embora, isso é o que eu falei, a gente está questionando o que seria esse tal na carne, mas a questão é que, de fato, é algo que tornava ele falar, olha, puxa vida, você não é tão perfeitinho assim, calma. Uhum. Está atrás através de você, não você. Uhum. E esse freio de mão para puxar. Isso, para refrear, né? Paulo, se tivesse essa dúvida que ele ia causar aqui, ele tinha falado, não pessoal, isso aqui, ó. Então a maioria dos estudiosos concorda que esse termo, né, o espinho, que é o scolopes, deve ser interpretado literalmente, isto é, Paulo suportava alguma dor física. Para a maioria dos teólogos e estudiosos, a dor, esse espinho na carne, era físico e não algo espiritual. Aqueles que acreditam ser um problema de visão apoiam-se nos seguintes textos. Vamos lá para Atos 9:9 e depois alguém abre aí em Gálatas 4:15 e depois Gálatas 6:11. Então, só para fundamentar isso que os teólogos estudiosos entendem ou acham que é um problema de visão, né? Atos 9:9, depois Gálatas 4:15 e Gálatas 6:11, perdão. Gálatas 9:9. Os 3 dias ele esteve cego e não comeu nem bebeu. Amém. Gálatas 4:15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Amém. E Gálatas 6:11. Vejam como que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Amém. Então percebe que os textos todos arremetem a isso, talvez uma possível problema de uma deficiência na visão de Paulo, né? O que podemos concluir então é que sobre o que era o espinho na carne de Paulo, não se pode afirmar com exatidão do que era. Ou seja, a gente começou com a pergunta e terminamos com a mesma. O que era? Não sabemos, não temos a certeza. Amém? Amém. Vamos seguir então. E isso aqui tudo, gente, assim, se você for na internet, você vai encontrar no YouTube horas de discussão sobre esse tema. Horas de discussão. Cara, é legal para você saber, assim, culturalmente para você saber é bacana, é legal. Os exemplos, a forma de argumentar é legal, mas beleza, vamos seguir. Versículo 8. Pode ler, Lia. Eu vi que você levantou a mão, perdão. 3 vezes roguei ao Senhor que eu o tirasse de mim. Amém. O sofrimento de Paulo, versículo 8, né? Do 12, né? Sim. Isso. O sofrimento levou Paulo à oração. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus para nos pôr adiante dos homens, né? Deixa eu só corrigir aqui, senão... Adiante dos homens. O Jay Parker, que é um teólogo, ele diz assim, ó: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus e na dependência dele. Às vezes a gente ora só para ter uma resposta, a gente esquece que o fundamento da oração é a comunhão. Se Deus não te der o que você está pedindo, Deus é menor para você? Não adianta fazer birra também, né? Que nem criança, né? Esse dia eu tenho um colega do trabalho lá, ele tem ele às vezes faz uns bicos aí de garçom e tal. Aí ele estava comentando que teve uma festa de aniversário que ele foi lá e estava trabalhando, e tinha um casal lá, e estava sentado na mesa e o cara não comeu nada.
que estava emburrado com a esposa. Deixou de comer um monte de coisa que eles tinham preparado, porque estava emburrado com a esposa, não queria ir estar lá. Mas, gente, não adianta fazer birra? Não adianta. Se não adianta para os homens, e fica ridículo, né? Que a pessoa, ele comenta assim, nossa, ridículo, cara, meu, barbado, cara criado com uma esposa, com um filho, fazendo graça, não queria comer nada. Porque quem faz, quer que as pessoas experimentem, né? Por mais que você esteja ali trabalhando, mas, pô, eu fiz com tanto carinho, fiz com cuidado, né? Eu preparei o negócio que para você comer, você não vai comer. E aí fica feio para os homens. Imagina a gente fazer birra para Deus, fica mais feio ainda. O Kissmaker diz que Paulo sabe que Deus está no controle e não Satanás. Se Satanás realizasse o seu desejo, ele teria preferido que o apóstolo fosse orgulhoso em vez de humilde. A atitude de Satanás sempre é o contrário. E às vezes a gente acha que uma dificuldade, alguma coisa, Satanás agindo. Não, às vezes é Deus dizendo, não, calma aí, é o freio repuxado, calma. O D.A. Carson comenta assim, os interesses de Satanás seriam muito melhor servidos caso Paulo se tornasse insuportavelmente arrogante. Então, para os interesses do planos do inferno, é muito melhor que Paulo fosse arrogante. E Paulo não foi. Calvino comenta assim, Paulo relata que implorou ao Senhor 3 vezes para que ele parasse de sofrer. Na Bíblia, o número 3 muitas vezes indica a repetição persistente ou insistente. Isso nos mostra o nível de exaustão do apóstolo. Não que, só 3 vezes. Senhor, tira o espinho da carne. Senhor, tira o espinho da carne. Senhor, tira o espinho da carne. Foi 3 vezes, não foi? Mas não era nesse sentido. Talvez os 3 vezes aqui de Paulo fosse 3 anos. Fosse 30 anos, não sei. Mas o que Paulo está dizendo, o que Calvino está colaborando aqui é uma repetição insistente de Paulo. Isso então nos mostra o nível de exaustão. Se o problema fosse leve ou fácil de carregar, ele não estaria tão ansioso para se livrar dele. A gente quer se livrar dos nossos problemas o quanto antes. Quando você tiver um problema, lembre-se que esse pode ser o espinho na carne. No entanto, o pedido de Paulo não foi atendido de forma que ele esperava. Isso prova o quanto ele realmente precisava daquela dose de humildade, do não de Deus, do funcionamento de um freio que o irmão citou, do repuxar, da segurança. Se ficar livre do espinho fosse realmente bom para Paulo, Deus jamais teria negado aquele pedido do seu servo. Se fosse bom para Paulo, Deus teria retirado aquilo. Pensa, Deus livrou Paulo de uma morte no mar. A gente falou domingo passado. No mar naquela época, hoje dificilmente a gente vê um acidente marítimo, né? Afundou o barco, vira notícia no mundo, porque dificilmente acontece. Mas naquele tempo era normal e Paulo foi livre desse acidente. E aí, para Deus não era difícil tirar o espinho na carne? Era fácil. Exato. Então, há um dilema aqui da fé. Orar e não receber? Esse é um dilema, porque a gente quer receber quando a gente ora. Cara, se alguém nunca pensou isso, se só sou eu... Cara, eu confesso, eu já pensei isso, eu estou orando, eu quero receber. Eu estou orando, eu quero receber. E não funciona desse jeito. Então alguém poderia questionar se a Bíblia diz que tudo o que pedirmos com fé receberemos. Paulo falhou na fé? É uma pergunta aqui. A resposta é que existem 2 formas de Deus nos atender quando oramos por coisas absolutas, né, como o crescimento do reino de Deus, santidade, perdão e todas as outras. Temos promessas garantidas, mas quando tentamos dar um mapa para Deus fazer, ditando como e quando Ele fará, Ele deve agir para o nosso bem e muitas vezes nós recebemos aquilo que não queremos ou não recebemos aquilo que pedimos. Então, não adianta dar um mapa para Deus.
Não adianta abrir o Waze para Deus e falar assim, ó, o caminho é esse, tá? E não tem parada, é direto, não quero parada. E não é assim. A oração com uma condição implícita. Paulo não era nenhum iniciante na fé. Ele sabia que ao pedir algo específico, existe sempre uma condição subentendida aqui, se for para o meu verdadeiro bem. Então, a frase, o entendimento de Paulo na oração, o que deve ser a nossa é: se for para o meu bem, Senhor. Ou você vai pedir algo que não é para o seu bem? Só que a gente não sabe. Às vezes você acha que é para o bem e não sabe. Exato, você está pedindo algo. Não, eu quero, Senhor, ir para Paris o ano que vem com a minha esposa no dia dos namorados. Aí você vai deixar um monte de coisa para trás que não deveria. Não deveria. Eu creio que Paulo foi com fé aí porque ele teve a resposta, né? Deus respondeu para ele: a minha graça. A gente vai chegar lá, irmão. Podemos dizer que a oração foi ouvida, sim, mas não da forma que ele escreveu no papel. O objetivo, o bem de Paulo, né, foi alcançado, embora o meio, tirar o espinho, tenha sido rejeitado. O objetivo foi alcançado, o bem do Paulo. Mas o tirar o espinho ele rejeitou. Não, o espinho vai ficar aí. Então há uma lição para nós. A gente não pode desanimar se Deus não disser o sim. A sua solicitação específica, se Ele não te abandonou, aí a graça dele te basta. Isso é o fundamento da nossa fé. Às vezes Deus, em sua misericórdia, nega aos seus filhos o que Ele concede aos rebeldes em sua ira. Por quê? Porque Ele enxerga o que é melhor para nós e não para os outros. Ele vai muito além da nossa visão limitada. Eu não sei o que vai acontecer daqui 3 anos. E às vezes o que eu estou pedindo para o hoje, lá 3 anos, eu não vou estar lá no propósito de Deus, eu vou estar em outro lugar. E aí o que eu estou pedindo hoje, para Deus não faz sentido. Então por isso que Ele não nos entrega. Diga lá, irmão. Mas aos olhos do mundo, né, tem pessoas que acham que o plano falhou, né? Porque lá no final, o que acontece com Paulo? Sim. Né? Foi o que muitos ainda falaram de Jesus, né? Jesus falou, porque era para ele acabar, libertar o povo de Deus e reinar e tal. Ah não, ele morreu, ele falou até o antes desse papo. Ele falou isso, né? Que Jesus falhou na sua missão porque ele morreu no meio do caminho. Então, falou isso aí. Então argentino, né? Então eu creio que aos olhos humanos, esse fim, né, que todos os apóstolos tiveram, é uma expressão para o mundo de derrota e não de vitória. Exato. Se tivesse cumprido o propósito. Exato. Amém. Vamos para o versículo 9. Versículo 9. Pode ler, Guido. Você não leu hoje? Diz: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém. O grande paradoxo do cristianismo é essa frase aí, esse texto de 2 Coríntios 12, 9. Quando você tiver em algum momento divisor de águas da sua vida, lembre desse texto. A força ciente de que é forte, na verdade, é fraqueza, mas a fraqueza ciente de que é fraca, na verdade, é força. O poder de Deus, então, nos revela-nos fracos, diz o Colin Cruz. Paulo pediu substituição, mas Deus lhe deu capacitação para enfrentá-lo vitoriosamente. Deus não deu explicação para o Paulo. Fez-lhe promessa: a minha graça te basta. Essa era a única promessa. Deus não explicou por que ele estava fazendo aquilo. Deixa eu só andar aqui que travou. Então, não vivemos de explicações. A gente vive de promessa. Deus não deve explicações para a gente. Pensa na situação do país. É consequência das más escolhas que a gente faz, né? Beleza. Mas Deus deve explicações por que Ele permitiu?
Para nós, não. Nossos sentimentos mudam, podem achar que estamos certos hoje, nos inflar com a nossa certeza de que foi o outro que errou e não eu, mas não é isso. Deus não precisa nos responder a isso. Os nossos sentimentos mudam, mas as promessas de Deus, elas permanecem as mesmas. O Jamie Hesting, ele diz que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus quando somos tomados por um senso de pecado. Quando eu sei que aquele senso, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou pensando, ou aquilo que eu estou sentindo ou fazendo, é pecado, eu preciso da graça de Deus. O poder de Deus é suficiente para o cansaço físico. Paulo suportou toda sorte de privações físicas. A gente viu nos textos, né? Fome, sede, nudez, apanhou, enfim, tudo isso. Suportou todo tipo de açoitamento. Em tudo isso, o poder de Deus sustentou em todas as circunstâncias, até que se cumprisse o propósito de Deus. O Barclay, ele cita uma experiência de um grande avivalista do século XVIII, o John Wesley, que ele pregou 42 mil sermões. Está em quanto aí, pastor? Já fez as contas? Quantos sermões você já pregou? O John Wesley pregou 42 mil. Ele viajou a cavalo 7.000 quilômetros por ano. Não tinha veículo, nem muito menos avião. Pregou 3 vezes ao dia. Aos 83 anos, ele escreveu um diário que diz assim, ó, abre aspas para o que Wesley escreveu: nunca me canso, nem pregando, nem viajando e nem escrevendo. Ele morreu aos 83 anos. O que podemos concluir desse versículo é que a vida é a professora implacável da nossa existência. Primeiro ela dá a prova e depois ela dá a lição. É diferente de uma escola, que a gente primeiro aprende a lição e depois aplica a prova. Não, a vida ela primeiro dá a prova e depois você aprende a lição com isso. O C.S. Lewis diz que Deus sussurra os nossos prazeres e grita em nossas dores. A dor sempre tem um propósito mais que uma causa. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Então, se estamos sofrendo, não é de graça. Algo a gente vai aprender e algo Deus vai utilizar para isso. Se Deus não remove esse espinho que deu para mim e para você, temos em nossas vidas, é porque Deus está trabalhando através desse espinho em nós e para as outras pessoas também. Então, há 2 ou 3 histórias para a gente encerrar essa manhã de hoje. Essas histórias curtas aqui. Havia uma americana chamada Joni Eakerson, que pregava o evangelho em sua cidade. Certa vez, num acidente de trânsito, num acidente de carro, ela ficou tetraplégica, só falava. E em sua cadeira de rodas, ela ainda testemunhava o amor de Deus. Esse era o espinho na carne dela. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, eu acho que a gente falou, né, domingo passado, que foi enforcado em 9 de abril de 45, numa prisão nazista. Ele fazia tudo para aquele povo ser liberto, ele escondia pessoas, judeus, para não serem pegos pelo exército do Hitler, e mesmo assim acabou numa prisão nazista enforcado. Que prêmio maravilhoso, não? Para alguém que fez o bem. Há uma história de uma americana, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que o prêmio aí está por vir ainda, né? É, o prêmio diante dos homens. Isso. Difícil, né? Exato. Estão colocando o espiritual, o prêmio ainda virá. Sim. Deixa eu só ver se eu abro aqui para... Aqui. Falou pouco hoje, hein, Guido? Tá quietinho? Tá triste? Como diria lá no trabalho, você está desmotivado? Não quer comentar, irmão? É o espinho na carne? Oh, meu Deus.
Tem uma história de uma americana. Ela, aos 42 dias de vida, ela ficou cega. Aos 42 dias de vida ela ficou cega. Morreu com 92 anos. Jamais ela perdeu a doçura da vida. Ela escreveu mais de 4.000 hinos, muitos deles famosos, né? E um dos hinos que ela escreveu é esse aqui, que eu vou colocar um trecho para a gente ouvir. A irmã conhece, conhece, é o hino 15 da harpa. Pois sou de Jesus. Já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, pede-lhe sempre ardente Essa escritora, em um dos seus textos, a Fanny Crosby, ela escreve assim: se me fosse oferecida a visão perfeita amanhã, eu não aceitaria, pode ser que não tivesse cantado hinos de louvor a Deus se eu estivesse distraída pelas belezas interessantes ao meu redor. Então, que a gente possa lembrar sempre disso, que os espinhos na carne, aquilo que Deus nos dá, não é para nossa destruição, é para louvor e honra da glória dele. Amém, irmãos?
Querido amado Deus, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado pela Tua presença. O Espírito Santo de Deus continua falando conosco, Senhor, nos instruindo, capacitando, e que possamos entender que as dificuldades da vida não são para nossa destruição, são para engrandecer o Teu nome e elevar o Teu reino e fazer o Teu evangelho avançar a cada dia mais, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui. Obrigado, Senhor, por cada família que esteve aqui representada, Pai. Leva-nos para um domingo abençoado, um domingo cheio da Tua graça. Leva-nos para um domingo cheio da Tua presença, e que mais à noite possamos vir continuar cultuando o Teu nome, recebendo uma palavra vinda dos céus, que haja transformação, que haja rendição ao Teu nome e ao Teu reino, Pai, neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que compartilharam essa live ao vivo, as que estiveram online também. Abençoa as casas e a vida de cada um. Nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus os abençoe, irmãos, até a noite.